Entramos. Estamos aqui ao vivo de novo e a cores. We're telling. Ó, o Pepe já tá por aí. Ele vai se convidar e aí eu aceito. E as pessoas estão entrando de novo. O Pão de Ló já entrou aqui. Eu demorei um pouquinho, gente, porque. Ó, Circo Caramba está aqui também. Logo teremos um vídeo também com o Circo Caramba. Começa. Eu demorei um pouquinho, gente, porque eu tinha que salvar para poder ficar no IGTV, porque se eu descuido, a gente vai e apaga o vídeo, né? O Éder tá aí também. Ah, a galera toda voltou aqui. Pô, que felicidade. Que legal. Ah, muito bom. Muito bom. Aí, Gabi, tudo bom, cara? Muito bom. Ó, bacana. Cadê você, Pepe? Você tá... Ah, você vai mostrar agora quais foram os lugares e quantas pessoas. O Mozzarella, voltei me maquiando. Eu consigo imaginar você se maquiando, porque assim, haja maquiagem, né, cara? É muita maquiagem, né? Eu parecia bastante com o Rafa, lembra? E eu fui tirando também, a lembra? maquiagem com o tempo, né, Pepe? A gente foi tirando com o tempo, né? Mas Não eu lembro dá, que não, 10 da manhã, no verão. Eu lembro que quando chegou o acesso ao Orkut, foi quando eu comecei a encontrar pessoas parecidas comigo, ou eu parecido com elas, e a gente não sabia, né? E a primeira vez que eu vi o Mussarela foi, nossa, como a gente parece, né? Porque era o rosto todo branco, o nariz vermelho, né? E ele continuou com a identidade visual dele, e é isso, o Mussarela é isso, é o Mussarela. E eu acabei indo tirando a maquiagem aos pouquinhos. E aí quase não uso. Hoje em dia, depende do personagem, né? Que eu tenho isso também. Eu tenho a liberdade de ter espetáculos onde eu uso até a maquiagem de Trump, bem pesada, que eu tenho o óleo Rapatito, né? Mas a maioria Eu dos não tenho trampos essa eu não liberdade. uso. Você Não tenho essa liberdade. Não você tenho é o essa artista liberdade. que você é um artista de variedade. É porque assim, é isso, né, Pepe? Você não tem essa liberdade no que você se comprometeu agora na sua carreira, que é ser o Mr. Pepe. É Mr. Pepe ou Mr. Jardim? Ah, cara, é várias coisas, porque assim, em vários lugares eles não conseguem falar Pepe. O cara fala Pepe, Pepe, ele Pepe, Pepe. Sabe, o cara fica naquela, e daí eu já falo, fala o que você quiser, entendeu? Você sabe onde eu tô, sabe onde eu me apresento, entendeu? Chega uma hora que a gente já fala, mano, fala o que você quiser, entendeu? Mas Cara, assim. deixa eu te perguntar uma coisa. Você já viu um palhaço, seu xará, tem o mesmo nome, chamado Pepe, que trabalha nas ruas da Europa, que trabalha com balões, esculturas de balões e tal? Não sei se Vi você já viu. alguns, ó. Não, Ele parece não sei se muito é o mesmo, o cara. Carcocha, ele parece muito essa coisa de seguir pessoas, só que ele tem um trabalho de fazer escultura de balão muito rápido, e ele trabalha com isso na rua, assim, ele mistura as duas linguagens. E ele é incrível. E uns tempos atrás, um meme que viralizou na internet, fizeram um meme que era o palhaço raiz e o palhaço Nutella. E a foto que colocaram do palhaço Nutella era exatamente desse cara chamado Pepe. E quando eu olhei a foto, e aí várias críticas falando, porque assim, o texto era até interessante, mas eu falei assim, poxa, olha que preconceito sobre a imagem de um cara que ninguém nem sabe quem é, né? E aí eu fui ver os vídeos do cara, quando eu encontrei, e eu falei, é ele. Eu falei, cara, você que trabalhou na rua, Pepe, eu que trabalhei na rua, quando a gente vê um cara na rua, a gente não vê só um cara fazendo gente rir. A gente consegue ver toda a caminhada do cara para chegar naquele momento da rua. A gente consegue imaginar o cara saindo da casa, pegando o busão, indo para aquele lugar, descolando um banheirinho para poder se maquiar, se trocar, algum lugar, até chegar naquele momento. E aí eu fiquei pensando, falei, nossa, quanto cara raiz, falando de um cara Nutella, sem ter a mínima ideia do quão raiz aquele cara é, no lugar onde ele está, né, cara, na rua, né? É muito fácil a gente julgar o trabalho do outro, assim, simplesmente por uma imagem, né, sem nem conhecer, né? Não, mas aí olha você errado.
Você está jogando o trabalho daquele garoto de 13 anos que ficou jogando videogame a tarde inteira tomando Coca-Cola e comendo Doritos e fez por 5 minutos, ele fez um meme. Ele achou a primeira imagem de palhaço na internet e ele fez aquela comédia do meme dele que ele jogou na internet. E aí, você não está respeitando o trabalho dele, cara. É verdade, é verdade, é verdade. Liberdade de expressão. É verdade. Não é fake news. Não, eu entendo, Calado. Mas assim, da mesma forma que isso acontece, acontece o oposto. Tem uma foto maravilhosa do Biribinha, né? Que ele tá assim, né? Tem uma foto dele que assim, que ele tá com uma língua para fora. Essa foto correu o mundo, cara. Essa foto usaram em todos os lugares. É que nem aquela foto do Luiz Jacob, né? Aquela que pintam na frente dos circos, né? Que replicam. O Ayala tem um pouco disso, né? O Henry Ayala tá numa onda dessa também, que replicam a foto dele em alguns circos da Europa, entendeu? Então é isso, eles pegam uma imagem icônica de um palhaço... Mas aí ainda é de uma maneira benéfica, né? Porque aí ainda estão usando a sua foto como divulgação do circo e tal. Acaba marcando a sua cara, né? Mas por quê? Agora aquela imagem é muito forte, né? Essa coisa da imagem, ela é muito forte. Ela, pum! Você viu uma vez apenas uma foto, você entendeu tudo. Entendeu? Aliás, se você é uma pessoa que não é primitiva, entende um pouquinho de palhaçaria, né, gente? Que é a minoria hoje, enfim. Continuamos. Ai. Então vamos lá. Mais algumas perguntas para você. Quem são as suas referências? Assim? Quem são os caras hoje? Eu não vou nem falar de referência, cara. Quem são os caras que você gosta, assim? Quem é que você gosta hoje de assistir? Não precisa nem ser só de circo. Mas quem é os caras assim, que você assiste hoje e você fala, pô, eu gosto disso daí. Assim, é bom gostar disso. Então, tem uma grande esfera aí, né? Eu sou muito viciado em comédia, assim, eu assisto muito comédia, muito mesmo, todos os tipos, stand-up, palhaço, sabe? O cara falando, o outro lá, aquelas comédias japonesas, KVN, jogo russo de estudantes, não sei, eu fico aqui, é uma loucura. Ultimamente, eu tô gostando muito dos especiais do Netflix, dos stand-ups americanos, assim, que são monstros, que estão colocando David Chappelle, o Seinfeld, sabe? O Joe Rogan coloca. Assim, eles realmente lotam aqueles estádios, aqueles ginásios, fazem a galera rir por horas, sem parar, em assuntos relevantes, assuntos de hoje em dia, sabe? Assim, acho realmente incrível. Agora, ao vivo, assim, os que eu assisti nos últimos anos, eu tive o prazer de assistir o Rush Marush, né, ano passado, né, ao vivo, sabe? E assim, aquela coisa, a gente assiste, as nossas referências de assistir no YouTube, que também entra num outro assunto, Calado, que é o quê? Quais são as nossas referências de YouTube? São aqueles palhaços que estavam mais preparados entre 2006 até 2012, 13, no YouTube clássico, né? Quem conseguiu se promover no YouTube clássico, antes dos algoritmos, antes daquela coisa, que era uma coisa um pouquinho mais orgânica. E existiu alguns palhaços que conseguiram, né, sair um pouco da bolha, e o Henry até, que ele conseguiu aparecer. Mas, enfim, assistir o Rush Marush ao vivo realmente foi uma aula, sabe? Porque ele realmente é de outro nível. Gosto muito. Você foi tomar uma com ele depois, né, do show? Você chegou a sentar com ele e tal, né? Claro que pode. Opa! Foi. Eu trabalhei no festival. De novo, tive a sorte de trabalhar na primeira parte. Rush Marush foi na segunda parte, né? Valeu. Tive a sorte de ir antes dos caras. E depois, quando voltamos lá... aliás, no dia anterior, eu no hotel, ele estava lá e a gente conversou bastante. A gente tomou umas vodkas, né? Se divertiu como palhaço se divertem. Realmente, outra coisa, o mesmo nível, assim, que nem o Larible. É uma pessoa tranquila. Todos os palhaços, o que eles gostam de fazer é isso que a gente faz aqui, ó. É trocar ideia sobre uma idiotice completa, entendeu? Que é a palhaçaria, uma idiotice completa, entendeu? É isso que a gente gosta de fazer. Enfim, e quem mais que eu assisto? Cara, você falou do Adneg semana passada, lá na a gente falou esses dias, né? A gente falou exatamente disso, porque assim,
E desde a primeira vez que eu vi o Adnei, eu pensei em você. Não sei porque eu acho alguma coisa me faz lembrar você, ou a tonalidade de voz, ou a corporeidade, alguma coisa me faz lembrar você. É verdade, é sério. Eu sou Matheus Solano da Série B, entendeu? Não, não é. É uma outra coisa. Mas isso, assim, a gente comenta essas coisas porque são as pessoas que estão, digamos, no mainstream, né? A galera que tá mais assim, que é um... Todo mundo tem acesso a esses palhaços. Mas a gente tá sempre revendo os clássicos, né? E aí tem semanas que eu tô de Ari Lewis, sabe? Tem semana que eu tô só de Ari Lewis. Eu tô aqui Irmãos Marx, sabe? Eu tô Clavitrio. Eu tô aqui, que mais? El Triciclé, sabe? Os espanhóis. Eu tô Umbilical Brothers. Eu tô Michel Courtemanche. Tem semana que eu tô... como é que eu tava? Peter Sellers, cara. Entendeu? Ah, Muito demais! muito Oh, Peter Sellers, cara. demais! Que legal! Entendeu? Meu, eu Que assisti Peter legal! Sellers quando era criança, eu queria ser Peter Sellers, tá ligado? Assim, você assiste o filme e você fica tentando ser ele, né, cara? Assim, aquele jeitão. É legal. Assim, a primeira. Teve uma vez que eu fui numa palestra de um palhaço mexicano. Ai, como que é o nome dele, cara? Eu já vou lembrar, já vou lembrar o nome dele. Ainda bem que o vídeo é em português, que aí o cara não assiste e não fica triste. Mas daí, Não é ele pena. estava falando sobre. Ele estava falando sobre várias coisas dos palhaços e tal. E ele falou sobre o absurdo, né? E aí ele colocou nas fotos, assim, nas imagens, uma foto do Mr. Bean. Dirigindo um carro pelo lado de fora, assim, aquelas coisas bem absurdas do Mr. Bean, né? E na hora que eu vi a foto, eu falei assim, nossa, cara, para mim, assim, a primeira referência de absurdo é o Peter Salles, assim, é umas coisas muito absurdas, né, cara? Assim, tem umas cenas de queda, assim, do cara cair mil vezes, mas continuar digno, né? É muito engraçado, cara. Exato. Não, e assim, você fala o Doutor Fantástico, né? Aquele filme, ele é super atual, ele é assustadoramente atual, entendeu? A maneira como o Doutor Fantástico, aquela... E assim, o homem depois do jardim, né? Aquele é meu favorito, aquele homem que... Aquele é um jardineiro, né, tal. E o Sellers é isso, ele tá sempre nessa... O tempo dele é muito bom. A festa da Pantera Cor-de-Rosa, né? Aquela... A festa, né? Que ele vai lá, que ele é indiano. E os filmes da Pantera Cor-de-Rosa. Enfim, Peter Sellers, para quem perguntou aí, ó. Você gosta de Jacques Tati, cara? Jacques Tati e o outro lá, o Tito. Tem dois, né? Tem o italiano e o francês, né? Tem o italiano Totó também, que é legal. Que é bem Isso, legal. Totó. O Tati e o Totó. Eu falei Tito. Tati, Tató, Tutu, Tatá. Entendeu? Muito bom, cara. Não, eu coisa do francês, né? Oi? Essa coisa do francês dessa época é legal de não querer ser americano, né? Do francês anos 50, não sou americano. Né? Tem um filme francês, cara, que chama Delicatessen, que é um filme muito, muito legal também, que mostra assim, várias facetas de palhaço num filme só. É bem, bem interessante. É a tríade, né? Delicatessen, Lost Child, né? O City of Lost Child e o Amélie, né? Que é a tríade Comecei a Ser Clown. Encontrei dentro de mim. Encontrei meu clown. Encontrei você meu leva a reprise ou você faz a reprise? Entendeu? Você é um palhaço ou você tem um palhaço, Calado? É uma clava? É uma clave? Entendeu? Então vamos lá. Peraí. Uma vez eu passei, sei lá, acho que horas com o Vander Rabelo discutindo no camarim se jogar a clava tinha que ser 2 voltas ou 3 voltas. Assim, e hoje, nesse momento de pandemia, eu vejo que assim, realmente foi um tempo bem gasto, né? Isso é um assunto muito importante. Viu? Desculpa. Sabe quando eu rio alto, assim, estoura o som? Porque eu não escuto o meu próprio som, né? Não estoura, não. Denúncia. A denúncia pro Vander Rabelo aqui, ó. Denúncia. Ótimo. Eu fiz uma mesa com o Vander Rabelo, entendeu? Uma mesa com ele. E assim, paguei ele, tudo, a mesa ficou boa. E ele falou assim, ó, essa pintura aqui vai durar a vida toda. E assim, 17 anos depois começou a descascar, entendeu? A pintura embaixo.
Então não foi a vida toda. Ah, meu, isso aí é pilanha. Eu não tava nisso aí. O Wander falou pra mim, ó, isso é pra vida toda. 17 anos depois, cara, viajei o mundo com a mesa, agora começou a descascar. Eu falo, ah, não É... sei não. Bem, essas discussões eu acho que isso nunca vai morrer, né? Nunca vai acabar. Assim, para mim foi muito engraçado quando eu entrei no circo, pedir para jogar uma clave e alguém na hora já me cortar assim bruto e falar clava. 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 E aí eu falar não, a clave clava. Não se fala Clava. clave, clava. Tipo Devil Streak, golo. Tem que ser Golo. golo, né? Né? E várias outras coisas, né? De nomes, assim, de coisas. Mas eu acho que é interessante, cara. Você sabe por que eu acho que é interessante? Porque a gente tem uma facilidade muito grande de aceitar nomenclaturas que outras pessoas nos dão. E, geralmente, essa coisa de reconhecimento de classes, né? Geralmente alguém que está acima de nós, né? Então, assim, ontem eu até estava batendo um papo com o Marcílio sobre isso. Ele me ligou lá em casa, a gente bateu um papo. Hoje em dia está muito bonito o movimento da palhaçaria e ver tanta gente com orgulho de falar a palavra palhaço e de falar palhaçaria e de falar eu sou palhaço. Muita gente que nasceu na década de 90, isso é muito engraçado, né? Porque eu, durante um tempo da minha vida, eu achava que quem tinha nascido na década de 90 era uma criança ainda. E hoje já são adultos que têm até filhos, né? Então, assim, muita gente que nasceu na década de 90 olha o movimento da palhaçaria hoje no Brasil e realmente acredita que sempre foi assim, né? Que as pessoas sempre tiveram esse orgulho de falar palhaçaria, usar a palavra palhaço. Mas é algo que talvez quem nasceu um pouco antes, 10 anos antes, ali, que nasceu na década de 80, ou que nasceu até na década de 70, tem uma lembrança muito maior de que isso não era assim. De que as pessoas batiam de frente quando você falava que você era palhaço, e ela falava que ela era um clown. E se ela achava que você era bom, mesmo você sendo um palhaço, ela tentava fazer você acreditar que você era um clown. Muita gente usava a palavra palhaço, essa nomenclatura, como um pejorativo no nosso meio. Você viveu isso, não, Pepe? Vivi Você sim. viveu, Foi. Teve uma época que as pessoas iam falar com a gente, ia perguntar o que a gente fazia, sabendo o que a gente fazia, porque tinha assistido a gente. E eu sentia que as pessoas falavam, você é clown, né? Com medo de me ofender se falasse você é palhaço. E agora a gente está nesse movimento, né? De que ficou legal falar palhaço, né? De repente todo mundo aceitou ser palhaço, né? Exatamente. Isso normalizou. De novo ele normalizou. Passou, né? Aquela onda e voltou. E assim, e vamos lembrar, né? Que tudo aquilo que era, digamos, um movimento clown, entendeu? Era ótimo, entendeu? Era esse livro aqui, ó, que você... Cadê? Não, esse aqui, ó. Que você me indicou. O Corpo Poético, né? Que é incrível. Que é incrível. Que é incrível, é ótimo, é perfeito. Incrível. Entendeu? Só que quando a gente lê, quando a gente tem contato diretamente na fonte, a gente percebe que entre o que Lecoq escreveu e também deu em aula, e o que chegava para a gente já chegava bastante distorcido, com outras informações que talvez não era o que ele defendia. Porque quando eu leio ele, eu não vejo ele falando nessa diferenciação, como era muito claro para a gente aqui sobre palhaço e clown, sabe? Uhum. Por isso que eu acho que é importante, sim, algumas coisas, por mais estranho que seja, só uma troca de clave por clava, e fazer ou levar, e ser ou ter, a gente encarar isso como um papo que tem uma relevância também, porque, peraí, né? Assim, hoje a gente fala de excêntrico, de palhaços excêntricos, como se fosse uma coisa nova, e é uma nomenclatura dentro do circo tradicional muito antiga. Palhaços velhos chamam o outro palhaço que estava com pouca maquiagem, com menos maquiagem, que entrava a fazer um número de excêntrico, né? Um número de músicos, como o Família Lima Limão, né? Era um número excêntrico musical, é uma nomenclatura que já existia, não veio de um Neil Vaudeville,
que nasceu ali nos Estados Unidos. Não, não, é uma coisa que já estava aqui. O nome clown mesmo já era usado como palhaço escada. Você pega um velho de circo lá no centro de memória do circo e pergunta para ele o que é um clown, ele não vai falar que é palhaço, mas ele vai falar que é uma escada. Porque eles usavam essa nomenclatura também para falar. Então, assim, peraí. O que é mais válido? A memória viva do artista que segue gerações falando sobre isso? Ou alguém que foi ali, aprendeu desse jeito e vem me dando um novo significado? Acho que a gente não pode matar o significado da tradição também, sabe? Eu acho que isso foi feito com a comédia dell'arte. Quando eu leio Dario Fo, né? O Dario Fo, ele fala da comédia dell'arte de uma maneira muito interessante, porque parece que a esposa dele tinha uma tradição de famílias que vinham disso. E ele quebra vários preconceitos sobre isso, de que a comédia dell'arte era pobre. Não, ele fala, cara, eram companhias às vezes riquíssimas, luxuosas. Então é interessante também a gente dar voz às pessoas que usam isso talvez de uma forma bruta, de chegar e falar, não, não é clave, é clava. Uhum. Porque ali também existe uma sabedoria que não é uma sabedoria acadêmica, não está refletida em palavras bonitas, mas tem muita sabedoria, né, Pepe? Para mim, essa é a grande busca, essa transmissão oral. E assim que eu aprendi, e eu acho que é um dos métodos mais eficazes, porque ele só passa para você, geralmente, aquilo que impressiona, aquilo que é meio que essencial, entendeu? Porque, que nem o Ezio falou na outra live, assim, quando as pessoas contavam para ele de reprises, ele escutava sobre uma reprise, alguém chegava e falava, e ele ficava imaginando aquilo na cabeça dele, que nem a gente fazia no circo, e aí você ia fazer aquela reprise que você imaginou na sua cabeça, né? Não a reprise que você viu no YouTube, ou a reprise que você leu tecnicamente no livro. Foi o que eu falei para ele, exatamente. Exatamente. E assim que eu sempre aprendi, na verdade. Não que eu sempre... Também aprendi com o livro, aprendi com o YouTube muito, mas assim, a maneira mais eficaz sempre foi essa, a maneira oral. Então eu prefiro, às vezes, que você me conte a sua reprise do que você me mostre a sua reprise. Entendeu? Porque só pelo o seu entusiasmo, a maneira que você está falando, eu já vou entender tudo ali. Entendeu? O que está acontecendo. E eu não quero ver ela pronta. Eu vou roubar a sua ideia. Melhor não me mostrar. Entendeu? Então, e daí, essa questão do palhaço e o nome clown, muitas vezes eu estava lá no Emirados Árabes, em outros países, as pessoas falam árabe, as pessoas falam alemão, as pessoas falam russo, né? E daí, muitas vezes eu estava andando assim, né? Interagindo com as pessoas, tirando foto e tal, e as pessoas apontavam e falavam, olha, mama, it's clown, you know? Opa, it's clown. Falou em inglês, entendeu tudo, valeu. Algum russo falava, criancinha falava, ah, mama, é clown, né? É clown. Outra falava, mama, it's Mr. Bean, you know? Ah, mama, like something. Porque é os nomes que eles conhecem, entendeu? Aquilo que eles conhecem como palhaço. E aí já tá, já valeu. A intenção é essa, entendeu? Ele entendeu o que era aquilo. Talvez nunca ouviu falar da palavra palhaço ou clown, mas ele falou, ó, aquele era o, sei lá, entendeu? Qualquer um cara engraçado e tal. E daí é isso que vale, é esse contato, é essa... O resto é semântica, né? Exato. Ó, acabou de entrar um cara aqui que é um elo entre nós dois, porque ele foi seu parceiro e também foi meu. Tony Tonelada, tá ali, ó. Uou. Ele entrou aí e está assistindo. Tony, um beijo, saudade de você. Muita saudade. Faz tempo que eu não vejo o Tony. Você fez a bomba com Tony Tonelada? Eu fiz a bomba com Tony Tonelada. Fiz a bomba com o Tony, fiz, o que mais aqui, ó? Fiz Netil. Fez Netil, é verdade. Fiz Netil, Escada da Morte, fiz lavadeira com o Tonelada. Eu já te mostrei minhas tatuagens, né, Pepe? Que eu tenho tatuagem as tatuagens. Do Tonelada, você tem? Não, eu tenho as tatuagens de tudo que eu fiz, né? Então eu tenho tatuagens que eu represento. Eu não tenho tatuagem com o Tonelada, mas eu tenho uma tatuagem que remete a ele, ó. Eu vou te mostrar, ó. Aqui, ó, tem um coraçãozinho com trapézio. É a Bia, porque a Bia era trapezista quando eu a conheci no circo espacial, que é esse azul e amarelinho aqui, ó, né? Aonde que tá o Tony? Tá aqui, ó. Lembra desse aparelho? Porra, claro que eu lembro. A bomba. E como que eu lembro do Pepe? Baldinho. Eu tenho um baldinho, porque foi o número que você fazia, eu fui fazer no seu lugar.
Esse foi o meu primeiro número solo no Circo Espacial, ocupando o seu lugar por um tempo. A gente nem terminou o papo do Baldinho na outra coisa, só para voltar pro Baldinho. O Buguinho, né? O meu primo Buguinho, dois na lona, ele, o Will, ele tem a teoria para ele que todas as reprises que eu faço são variações de Baldinho. Ah, mas todas as reprises que eu faço, se bobear, também são variações do Baldinho. Porque é uma fórmula perfeita, Pepe. Tem começo, meio e fim, tem uma regra de assim, 3. Não, é regra de 3, interação com a plateia e tal, entendeu? Mas assim, eu teve um momento que eu deixei meu Baldinho na estrada. Eu também. Faz tempo que eu não faço Baldinho e a última vez que eu fui fazer eu não gostei de ter feito. Assim, não por causa As do pessoas número. também não gostaram. Mas eu não me identifiquei mais, não teve a resposta que eu tinha, não foi igual. Não foi igual. Eu sempre levo o balde. O balde sempre está ali. Porque se acontece qualquer coisa, eu tenho um número ali para entrar e fazer. É um número simples de fazer e está dominado. Sabe? É um aparelho que, não ocupa espaço, um balde, dá para encher de coisa dentro. E eu fiz e foi diferente para mim, foi bem diferente. É engraçado. Mas eu gosto bastante, sim. Eu acho que foi uma estrutura que me ensinou a entender a estrutura de um número de 5 minutos de começo, meio e fim. A partir dali eu entendi como brincar. É muito legal. É uma boa reprise, né? Aliás, é uma reprise, às vezes, melhor que os palhaços que fazem ela. Entendeu? É uma reprise boa. Você me chamou de palhaço ruim agora, eu percebi. Será? Será? Então, eu vou deixar isso no ar, mas eu vou falar agora aqui, calado, sobre os gatos de Schrödinger. Lembra da semana eu falei do gato de Schrödinger? Lembra? Lembro. Você falou disso no outro, na conversa com o Ezio, né? Então, o gato de Schrödinger, ele é uma experiência mental frequentemente descrita como um paradoxo, desenvolvida pelo físico austríaco Erwin Schrödinger. Em 1935, a experiência procura ilustrar a interpretação de Copenhague da mecânica quântica. Ou seja, quem pode explicar isso melhor é o Caio, entendeu? Que vai te explicar isso melhor do que eu. O Caio estará aqui amanhã. Conversaremos sobre biomedicina e malabares, ou malabares e biomedicina. Uau, hein? O bicho é inteligente, vamos combinar. Entendeu? Então, isso também é muito curioso da nova geração circense, né, Pepe? Quantas pessoas dessa nova geração saíram do universo da lona para ir para academia e para fazer faculdade, né? A gente tem uma geração aí de pessoas formadas em educação física, em fisioterapia, em pedagogia, em história. Teve uma geração grande agora, né, cara, assim, de jovens que estão próximos da gente, assim, né? Teve artes cênicas, alguns se formaram em artes cênicas, alguns em história, e até mesmo das pessoas que já eram formadas, né, e depois migraram para palhaçaria e entraram no, né, teve alguém que me falou, eu brinquei, eu falo, não, eu sou palhaço e eu estava nos encontros da palhaçaria, né, na segunda-feira, eu estava falando com eles, eu falei lá, não, eu sou palhaço e eu sou físico quântico, né, zoando, e o cara falou, eu também, ele falou, não, eu também sou palhaço e físico quântico. Eu falei, caramba, peraí, eu não sou físico quântico, eu tava zoando. Entende? Ou seja, me ferrei. Não dá nem pra fazer piada, mas os caras são físicos quânticos, entendeu? Então, enfim. É um orgulho, isso é uma revolução. Devagarinho a gente vai... Enfim, ainda estamos num país que precisa melhorar isso. Eu ainda tenho vontade de me formar, sabe, Calado? Eu quero terminar a faculdade ainda, ou fazer uma. Vou explicar, eu tenho um manuscrito, sabe, de circo de um livro meu que eu quero publicar, preciso de uma edição ainda, aliás, estou aí aberto a propostas, entendeu? Então, eu acho que é isso, devagarinho a gente vai construindo. Tá, posso te perguntar de mais uma experiência? Como Por favor. que foi essa última temporada nos Emirados Árabes, lá na Ferrari? Quanto tempo você ficou essa temporada última? Fiquei 3 anos nos Emirados Árabes Unidos. Uau. Emirados Árabes. Entendeu? E, cara, ali foi bem interessante porque assim, é uma encruzilhada do mundo, né? O Dubai, Abu Dhabi, tá muito perto do Irã, tá muito perto. Aliás, eu trabalhei no Irã também, eu fiz um espetáculo no Irã, que aliás é uma das minhas histórias favoritas.
tá perto da China, tá perto da Europa, tá perto da África, tá perto de tudo, sabe? Assim, no Paquistão, Cazaquistão, Índia. Então, todas essas pessoas passam lá, tá ligado? O que menos tem é Emirate, o que menos tem é árabe lá. Isso aí Sim. é tipo 20%, 15%, sabe? O resto é gringo. Então, é uma diversidade, diversidade Diversidade. maior, diversidade maior que os Estados Unidos, entendeu? Entende? Então, mais exótica, mais. Então, eu achei bem interessante lá nos Emirados, trabalhando para indiano, para paquistanês, entender as pessoas que fazem muito esses sinais assim e tal. Entende? Então, cara, que difícil, um público difícil, sabe? Entendeu? Aí o pessoal, o público de lá fala, nossa, que palhaço ruim, né? O público difícil, eu falo, o público difícil, os caras falam, nossa, que palhaço ruim. Entendeu? Então lá, meu, você tem que... A gente estava falando da dificuldade esses tempos atrás aí, né? Do humor físico. Porque às vezes dá bastante vontade da gente fazer algum sinal e a gente tem que ter cuidado, né? Porque às vezes isso daqui para alguém não é nada, mas às vezes isso daqui para alguém você está mandando a pessoa para casa do... né? E pega super mal. E quando a gente trabalha num ambiente assim, onde tem gente do mundo todo, a gente não sabe se pode fazer isso, se pode fazer isso, se pode fazer isso, se pode fazer isso. A gente, né, fica impedido de alguns sinais, mas isso fica nos abre para outro, né? Tipo de comunicação, né, Pepe? Esse sinal é o que para tu? Esse sinal aqui. Ah, para mim pode ser tipo... Pelo amor de Deus, ó. Senhores, mache, senhores. Mas que né? Para eles lá, para os indianos, para os árabes, isso aqui é tipo, espera um pouquinho, sabe? Espera um pouquinho. Tipo... Que demais. Eu fazia isso daqui nas escolas nos Estados Unidos. Eu pedia para as crianças virem correndo, né? Eu fazia, come on. Não significa nada para eles. Nada. Assim, eles vêm perguntar que som é esse que eu estou fazendo. Isso daqui. Assoviar, esse jeito que a gente assovia, assim, de colocar o dedo debaixo da língua. Isso daqui, para americano, é tipo, aonde você aprendeu isso? Sabe? É muito louco, né, cara? As culturas corporais, como são diferentes, e a gente tem que ter muito cuidado quando a gente trabalha com humor físico fora da nossa realidade, né? Você aprende a ler eles, né? A ler o que eles estão no corpo deles, como eles falam, tal. Essa coisa do asiático, né? O japonês. Sabe? O chinês, quando fala eu, ele tipo assim, eu. O brasileiro aponta aqui, né? Eu. Pra mim, eu. Tipo, o chinês aponta no nariz, tá ligado? Eu. Ai, que demais isso. Isso é muito legal, cara. Entendeu? Isso é muito então, legal. Onde que tá o eu do chinês? O eu não tá aqui, ele tá aqui, tá ligado? Demais. Cara, tem um livro do Barba, chama Arte Secreta do Ator. Eu acho que você gostaria bastante, Pepe, também. Ele pega várias culturas cênicas do mundo, não só o teatro como a gente conhece, europeu, ele pega dança Kali, ele pega vários tipos de culturas cênicas, de danças, e aí ele divide assim, como que é a mão naquela cultura, como que é os olhos naquela cultura cênica. Cara, é fantástico. E aí você vai descobrindo esse tipo de coisa, sabe? Gestos porque isso para mim é demais, assim, mostrar eu. Isso é muito claro, isso é muito palhaço. Ó, isso é muito palhaço, cara, não é? É muito idiota, né? É porque é muito idiota. Muito, é idiota, Aí, por exemplo, pro russo você fazer esse sinal aqui, ó, sabe? Isso é o quê? E aí, calado. O que é isso? Eu não sei. Vamos tomar uma. Tomar uma? Olha só. Que demais. Porque na época do... Deixa eu Vai, por favor. Deixa eu te perguntar mais uma coisa e deixa eu mandar um abraço pro do Circo, que está ainda aqui e tá desde a outra lá, mandando mensagens aqui. Gente, ó, eu não vou parando para falar com todos vocês, mas a gente ama vocês. O Paul tá aqui, o Ju tá aqui,
Tem uma galera aqui, uma galera. O Mimotuga tá aqui, ó. Você falou dele quase agora. Tuga, Marcelo querido Lohan tá aqui. Tuga. Tem uma Dale, dale, galera, dale. obrigado, gente. Ó, eu queria. Não tenho o que fazer, o do circo colocou. É isso mesmo. Ó, deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos lá. Quantas, então, reprises você levou? Levei ou fiz? Você fez ou levou? Então, eu acho que é os dois termos estão certos, porque se você faz a reprise. Exatamente. Entendeu? Você faz ela, mas também você leva ela, porque tem dias que você leva melhor, tem dias que você leva bem, tem dias que ele leva bem. Eu acho que os dois estão certos. Enfim, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Cara, eu diria que é umas 25 reprises, sabe? E mais um espetáculo de 1 hora de comédia física, entendeu? Isso entre números solos e números com parceria ou até em trupe, né? Porque você chegou a fazer número 3, 4. Contando Sabe com uma coisa que eu não tudo. toquei aqui no assunto, que muita gente não sabe, eu lembrei agora. Eu lembrei de quando teve uma época que eu fiquei um tempão sem te ver. Uhum. Quando eu voltei a te ver, cara, você tava um monstro. Você tava musculoso. Você lembra dessa época? Porque você estava treinando até trapézio. Você chegou até a fazer trapézio de voos também, né, Pepe? Você se aventurou em números, outros números que não eram só os números de solo, né? Eu vou ser franco aqui com a nossa grande audiência, a nossa grande plateia aqui, que ela, né? Enfim, eu sou uma pessoa altamente influenciável, entendeu? Uma pessoa altamente influenciável. Se você está ensaiando trapézio e eu fico lá 5 minutos e você fala, sobe aqui, faz, balança ali, vai um pouquinho, daqui a pouco vai lá em cima. Só pega o cara para ele testar só, tá ligado? Pega o cara, beleza, para testar. Não, testa ele aí, vê se tá pesado, tá pesado. Não, pega de novo, pega. Ele só vai fazer um mortal só, beleza? Ele vai fazer um mortal. Peraí, coloca essa roupa rapidinho, coloca essa roupa aqui, entendeu? Olha só. Tá, não, peraí, cara. Entra com a gente aqui. Quando eu vi, tava lá dentro já, cara. Me colocaram para trabalhar, cara. E assim no circo, com muitas coisas. O palhaço também foi um pouco assim. Tudo foi um pouco assim no circo. Porque você tá em volta e as pessoas... Alguém tá trabalhando, alguém te chama, né, cara? Para trabalhar. Tipo assim, se você vai por osmose, você vai trabalhando no circo, né? E o trapézio foi assim, cara. Eu nunca falei, você portou de trapézio. Eu comecei a ensaiar com os caras lá, tipo assim, ensaiava uma vez por semana, 2 vezes. E daqui a pouco pegou, precisava, me colocaram lá em cima. Vamos ser franco aí para quem faz trapézio, né? Quem aí, nossos amigos aí, trapezistas, que o segundo portou lá em cima é um pouco mais fácil que o primeiro, né? Portou lá embaixo, né? Tecnicamente falando, né? Sim. E até mais escondido Mas também também. tem a responsabilidade de segurar alguém, né? Ainda um trabalho com tranco e tudo. Você não tem que contar o tempo para gritar ali para a pessoa, você não está balançando, mas você segura alguém lá no alto. Não, seguro. Então, tipo, e as caixinhas foi a mesma coisa, cara. As caixinhas, altamente influenciado. Uma pessoa altamente influenciável. Eu tava lá, o Max encomendou essas caixinhas. A gente tava nos Estados Unidos lá, eu não tava fazendo nada, tá ligado? Eu não tava pensando em nada. E o Max falou assim, olha, vou encomendar caixinhas, né? Vou da do B, você quer? Eu falei, encomenda 3, pega 3 pra mim, entendeu? Pega uma bola de contato também, entendeu? Já que vai na padaria, pega lá, entendeu? Um negocinho. E daí chegou a bola de contato, brinquei com um dia, nunca mais vi ela, deve ter perdido, não sei, ficou em algum lugar. E essas caixinhas, no primeiro dia eu já fazia vários truques, vários, assim, sabe? E o Max olhava assim e falava, ué, da onde saiu esses truques, tá ligado? Ele falou, não sei, eu peguei agora, comecei hoje, eu falei pra ele. E ele ficou muito bravo, porque ele ensaiava muitos anos naquela caixinha, não saía nada. Que ótimo. Entendeu? Mas, eu tenho 3 caixinhas. Eu tenho 3 caixinhas já tem um tempo, Pepe. Muito tempo. Eu acho que eu sou ainda pior do que o Max, porque o Max ainda tenta. Eu nunca tento, cara. Não, mas eu pego, tento 1, 2 vezes e paro e tal. Assim, tem vários números assim que eu falo, eu adoro assistir. Eu gosto de assistir. É um número que me satisfaz. Assim, eu assisto. Eu gosto muito do seu número de Cigar Box, muito mesmo.
Uhum. mas eu não consigo ir lá e praticar aquilo. Malabares, eu adoro malabares, jogo 5 objetos, eu treino e tal, mas não é uma coisa que eu tenho assim, uma coisa de, sabe, de ter aquele tesão do número de fazer, mas eu adoro assistir, adoro malabaristas, assim, malabares sempre me pegou, ver bons malabaristas, sabe? É porque você não tem a condição psiquiátrica certa para o malabarista, né? Que tem que ter uma condição psiquiátrica ali, psíquica. Mas, enfim, e daí... Mas só voltando no Max aqui, ele sabe todas as técnicas de circo, ele é um ótimo professor de circo, porque aprendeu numa fonte muito boa, e daí acontece o contrário, o tridente, por exemplo, aquele tridente, né? Sabe aquele Ah. tridente? Aquilo lá eu nunca consegui nem encostar naquilo, cara. E o bicho faz e vai, volta, não sei. Então cada um tem o seu aparelho, né? Cada um tem o seu aparelho. Mas assim, se tá ruim para os malabaristas, imagine para quem faz caixinha, velho. Que nem malabarizar. Eu gosto muito de assistir as coisas do Max quando eu encontro alguma coisa, de ver como assim, claro, ele sempre foi muito talentoso, sempre teve, né, o cuidado com cada número assim, ele passou por tudo, né, assim, trabalhou Sim. com animais, trabalhou com palhaço e misturou tudo que ele já tinha ali, né, o cara faz prato, joga malabar, isso faz tudo. Mas eu achei muito interessante como ele desenvolveu um número para apresentar ali na Disney, onde ele apresenta, cara, sei lá, 2, 3 vezes por dia, né? E é um espetáculo assim com começo, meio e fim, né? Coeso, assim, bom, bonito, que agrada turista, né? E a maneira que ele conseguiu construir isso de chegar com aquele walk machine, eu não sei como que é o nome daquilo, que vai todos os aparelhos naquele. Ele resolve muito bem, né? A estrutura do show dele. Eu acho muito interessante, cara. Então, essa frase não é dele, mas ela funciona para esse momento assim, tipo, it's not my first carnival, baby. You know? Não é meu, Exatamente. não é meu primeiro carnaval. Exatamente. Então, tipo assim, o Max já fez tudo, trabalhou. Aí, por exemplo, depois de muitos anos trabalhando com os russos, eu fui trabalhar na Rússia, certo? E lá eu entendi muito eles, porque aquele público é muito difícil, cara. Aqueles caras já viram tudo. É Você mesmo, entra Pepe? lá, você... cara, ainda mais em São Petersburgo, sabe? Você chega lá, tipo assim, a galera já viu todo mundo, velho. A galera já viu todos esses palhaços aí, sabe? Então, o que você vai mostrar que ninguém viu, sabe? Né? E aí? E aí? Então você tem que, né, vai lá, mas assim, na Rússia é um público muito difícil, mas na Alemanha, por exemplo, eles são. Mas Na aí, aí, Alemanha é o aí contrário. vem uma pergunta parecida com o você faz ou você leva. É o que você mostra ou como você mostra? Os dois. Os dois. Por exemplo, eu não fiz no festival lá da Espanha, eu não fiz a reprise do Maestro dos Sinos, porque ele é um número clássico europeu. Sabe, um número que vários palhaços já fizeram. Eu iria mostrar o que para eles, tá ligado? De novo, mostrar o número dos sinos, sabe? Quem quer ver isso, amigo? Aí tem uma outra gíria que eu gosto também muito, né? Don't break people's balls, you know? Uhum. Sabe? Não, Sim. não pode. Eu posso traduzir como traduziria isso, não quebrar os testículos da plateia, digamos assim, mas é isso, entendeu? Meu, você já sabe que as pessoas, você já sabe que eles assistiram. A plateia não é idiota, você Sim. entendeu? Você já sabe que eles viram, você sabe o contexto, sabe onde você tá, o tempo dessa galera. Então, enfim, tem que ter Eu acho que muita. você falou do Ruge Marruge, eu acho que essa é a genialidade do Ruge Marruge hoje, né, Pepe? Porque assim, a gente que trabalha com palhaçaria, com palhaço, né? Com essa técnica, vamos falar. Eu falo palhaçaria como a técnica do que a gente trabalha como ofício, não como personagem, né? Tá? Uhum. A gente que trabalha com palhaçaria, quando a gente assiste o Ruge Marruge, muitos dos números dele a gente reconhece referência, porque a gente é a mesma geração, ele deve ser 10, 20 anos mais velho do que a gente, então a gente é, sim, da mesma geração. Então, quando eu Eu vejo diria ele que ele é uma multiplicando antes. Ele um é uma pouquinho, antes, eu né? diria. Uma Quando eu antes. vejo ele multiplicando os coelhos, por exemplo, ele me remete a um palhaço chamado Mister Banana, que era um palhaço que também tirava caixas de banana da roupa, que era muito parecido os truques, sabe? Quando eu vejo ele fazendo o número do violão com a fita de tape, eu vejo o Jorge Cal,
Quando, né, a gente consegue ver referências em vários números dele, só que esse é o lance, a gente consegue enxergar a referência, mas ele consegue fugir totalmente da referência, né? E cria uma coisa nova. É muito interessante isso, o que ele faz. É uma das coisas que eu tiro meu chapéu. Eu olhando assim, você falando, né, dos 25 números que você tem, eu acho que teve uma vez eu estava numa garagem de um hotel, estava nos Estados Unidos, e aí eu liguei para você porque eu estava super curioso de saber como que estava a sua... Eu acho que você estava no meio do festival quando eu te liguei, aliás. Não? Que ano foi isso? Foi ano passado? Foi o ano passado, eu acho que foi o ano retrasado. Enfim, Que já tem quase 2 anos. E eu tava numa garagem do hotel, pro lado de fora, porque eu não queria incomodar. Eu tava com um parceiro no quarto, e eu fiquei umas 2 horas, a gente ficou no telefone. E aí eu falei para você tinha me falado que você tinha conhecido o Rudy Marruja, eu falei para você, eu falei, cara, uma vez eu entrei no site dele por curiosidade, e aí, de repente, eu vejo lá, né, assim, tem todos os números dele no site, né? E aí tem lá, tipo, sei lá, um repertório de 10 números. E aí você vê os 10 números são muito originais, apesar de eu saber as referências, de eu olhar e falar, nossa, me remete a isso, me remete a isso, me remete... Mas a estrutura, a estética visual é outra, é tudo outro. E aí você consegue entender o porquê que o cara tá no topo ali, né, cara? Tem um valor incrível de mercado, tipo, né? O valor do Rouge Marrouge hoje, para se ter o Rouge Marrouge hoje no show, é um valor bem alto, muita gente não tem ideia, né? Para ter ele num festival, para ter ele num ambiente. Mas tem um porquê, né? Essa criação é muito louca, né? Então, mas aí já entra no lado profissionalismo da nossa profissão, né, cara? Que esses grandes nomes, esses caras como que já ganharam o Monte Carlo, e, tipo assim, a gente não tem nenhum palhaço brasileiro que já ganhou o Monte Carlo, nem que seja um bronze, um prata. Óbvio, a distância, né, de física até geográfica, mas essa questão que hoje em dia você precisa falar inglês, entendeu, lá fora, você precisa entender um pouco de documentação, sabe assim, de vistos, de passaporte, de trâmites, de viagens, sabe, até de tour, de como que você vai sair, sabe assim, você tem uma estrutura física mesmo para sair desses lugares e viajar o mundo e se promover em outros mercados e entende e colocar a sua imagem, né, nesses lugares assim e porque assim queira ou não queira existe muitos palhaços por aí, existe muitos cômicos físicos e quantos que a gente vê por aí que se parecem com tantos outros, entendeu? Como você se destaca, entendeu? E às vezes esse destaque o mérito dele não está nem dentro de cena, ali dentro do picadeiro, que aliás é genial. Mas eu falo dessa maneira como ele trata fora, né, cara? Entendeu? Que isso é muito importante. A gente sabe que como a gente trabalha fora do picadeiro é muito importante. Assim, cara, várias vezes, não apenas aqui no Brasil ou em outros circos, eu faço isso, sabe? Assim, eu faço minha maquiagem 1 hora antes do espetáculo, dou uma animadinha aqui e tal. Já é 40 minutos, eu tô meio que pronto, assim, já. Eu vou lá desde o porteiro, na frente do circo, passo pelo pipoqueiro, passo por todo mundo, passo não sei o que lá, pra dar um oi na galera, dá um oi no sonoplasta, dá um oi no cara, vai lá atrás, dá um oi na galera. Para você sentir a sua galera do circo como é que tá hoje, para você sentir o público, você já começa a esquentar a plateia ali, tá ligado? Né? Nessa relação social, né? Que você tem É óbvio que eu não faço isso todo dia. A galera do espacial vai falar, pô, Pepe, eu não te vejo, só vejo você 2 minutos antes da sua reprise, mal vejo você. Né? Vai falar, é verdade, eu não faço isso todo dia, mas é importante, entendeu? Você conversar com todo mundo na companhia, entendeu? Que você tá. Uhum. Porque, o nosso trabalho, cara... e aí uma outra coisa que eu lembrei. Quantos barreiras contra regras que viram bons artistas depois, né? Sim. Porque eles estão muito próximos, eles estão escutando, eles estão aprendendo. E a gente já fez barreira, você já fez, eu já fiz no circo. E assim, um conselho para quem aí todas as 16 pessoas maravilhosas que estão assistindo a gente, se você está começando no circo, se você está no espetáculo e o diretor fala, putz, quem pode fazer isso aqui, ó? Abraça essa primeira coisa que aparece. O primeiro abacaxi que aparece, você abraça. Entendeu? Por quê?
Por quê? Porque o próximo é maior, né, cara? O próximo abacaxi, o próximo problema é sempre maior. Seja palhaço, abraça o primeiro problema da companhia, tente resolver aquilo, que os próximos serão mais difíceis, entendeu? E outra, você tem 3 estados na vida do circo. Ou você come pipoca de graça, ou você vende pipoca, ou você odeia pipoca, entendeu? Porque você vendeu muito e comeu muito de graça. Eu já odeio pipoca. Sabe uma coisa que eu tinha raiva? Tinha raiva Ah. de você, cara. Quando eu trabalhava no espacial, me deram uma venda que era de birubiru. E era terrível vender birubiru. Era terrível, era a pior venda que tinha. E aí todo mundo, eu voltava triste da venda, e todo mundo falava para mim, Pepé vendia vários. Eu falava, filho de uma mãe. Eu não vendia nada, perdia para os brinquedinhos da Dona Jane, para a luz, para qualquer coisa que brilhava era melhor do que meu birubiru. Mas você não aprendeu a técnica do meu tio Zezinho, o Macarrão, que também foi palhaço, entendeu? Você tem que, ó, atenção, tutorial de vendas de birubiru. Ó, você tá o birubiru aqui, ó, você joga o birubiru, ele estica, entendeu? Quando ele volta, você fala assim, ó, é R$1, entendeu? Entendeu? Você tem que falar isso, mano, senão não vende, entendeu? É R$1. Ó, vamos falar um pouquinho sobre as pessoas que estão aqui. De novo, eu queria mandar um abração para o Moroco. O Moroco colocou um texto aí super bonitinho, falando que gosta muito de nós dois. A Tum tá aí. Um beijão, Tum. Beijão. Tô super curioso para ver a próxima live aí do sábado, lá do La Classe. Né? Vai ter o Família para Família. Eu quero ver lá sábado. Um beijo para vocês. Aliás, eu trabalhei com o La Classe ano passado e foi incrível, cara. Eu fiz com o La Classe, fiz um espetáculo com eles esqueci o nome do teatro agora. Entendeu? Mas foi aqui em São Paulo... Burlesque 6, não foi? Não, também... Não, lá eu fiz com o pessoal do Burlesque, mas com o La Classe foi com eles mesmo, no espetáculo deles, do Marcelo e da Dani. Esqueci o nome do teatro agora. Mas ali na Vila Madalena ali. Foi incrível, foi lindo, tá na internet, a gente tem um material bonito, depois quem procura aí vocês acham. Eu acho que a gente está vivendo agora um momento muito legal disso. Assim, quando a gente fala sobre a valorização do cara tradicional e tal, isso não é uma bandeira anti-tradicional, né? Até porque quem sou eu para poder levantar qualquer uma dessas bandeiras? Porque eu não sou, eu fui parar no circo, né? E quem sou eu, calado? Eu chego lá perto do David Laribre, do cara lá, quem que somos nós, né? Entendeu? Né? É incrível. Bater um papo com esses caras e falar, 7 gerações. Eu acho muito interessante hoje, cara, a mistura, né? O que está tendo, a mistura de gerações, assim, de pegar o cara que teve uma formação totalmente feita dentro do circo tradicional, aprendendo a fazer número e reprise, né? E pegar gente que veio do teatro, ou gente que veio de projeto social, ou de gente que fez uma oficina mesmo, ou gente que vem da rua e que está se juntando e fazendo uns trabalhos incríveis, né, cara? Assim, é muito legal isso, né? O Marcelo vem já de uma história do Circo Amarillo e eles já têm um trabalho, né, cara? Já fizeram rua, já fizeram um monte de coisa. E também já fizeram circo, tem uma experiência de fazer ali no Picadeiro também, né, cara? O Circo Zane é um circo tão bonitinho, né, cara? Assim, eu acho uma estrutura tão bonita. E assim, marcou época, né? E marcou a época. Marcou uma época, com certeza. Marca ainda, né? Mas marcou uma nossa. Né? Eu acho que quando a gente viu a primeira vez, que a gente estava acostumado com uma estrutura gigantesca. E de repente a gente viu uma estrutura menor, mas com bandinha, com tudo. Poxa, deu um brilho pra gente, assim, tipo, uau, é possível fazer esse tipo de produção também e tal. A mesma coisa o Beco também. Poxa, ter a experiência de sair do circo numa segunda-feira e encontrar um lugar que as pessoas estavam treinando, né? E conhecer figuras como o Duíco, como o Marquinho, que depois vão para o circo. Assim, foi uma troca de saberes. Um boom que aconteceu aí há 15 anos atrás, quase 20 anos atrás já, né? Foi acontecendo essa coisa, assim, o cara de dentro do circo ir para a faculdade, o cara da faculdade ir para dentro do circo, o cara do teatro vir para o circo, o cara do circo ir para o teatro.
e acontecer isso que está acontecendo hoje. É bonito, né? Essa mistura, esse conhecimento para quebrar esses paradigmas de que o clown é melhor do que o palhaço é melhor do que o clown, como a gente falou antes, essas nomenclaturas, e ver que assim, não, cara. São linguagens, a gente pode beber de todas as fontes. Eu acho que é riquíssimo o palhaço de teatro que se interessa por teatro e vai ler sobre teatro e vai assistir um espetáculo e ver um outro tipo de produção. Eu acho que isso é uma coisa que nos falta muito, até pelo tempo, né, Pepe? Porque quem trabalha no show business não tem tempo de ver o outro show business, né? Então a gente sofre com o não contato. A gente conhece às vezes o artista de ser amigo, de ser colega, mas nunca viu o cara trabalhando, né? A gente tem que aprender com o stand-up. Eu sei que está acabando já esse tempo também, falta 3 minutos aqui para acabar essa do coisa, mas passou rápido. Passou porque nós somos incríveis, cara. Nós somos um papo muito assim evoluído, né? É uma potência humana sensacional. Mas enfim, a gente tem que aprender com quem? Com o stand-up, com o sertanejo e com o funk. Sertanejo e funk, Pepe Jardim falando de sertanejo e funk, exatamente. Por quê? Esses caras, stand-up, sertanejo e funk, eles se promovem. O stand-up, o Thiago Ventura fala do outro cara, ele fala do Tensa não sei o que lá, ele fala do Danilo, ele fala do Rafinha. O cara que é sertanejo, ele fala do outro cara, ele fala do... Não consigo nem citar nenhum nome. Gustavo alguma coisa, fala do outro. Eles se falam, entendeu? Dos nomes. Não tem vergonha de cantar a música do outro cara, de promover a música do outro cara e se promover, mas promover o outro cara também. E todo mundo, né? E o funk também faz isso. Salve, salve pra comunidade da quebra. Entendeu? O cara manda um salve pro outro cara, ele fala. Não tem essa. Por quê? E o circo precisa disso. Até pouquíssimo tempo atrás, assim, alguns circenses nem falavam do outro circense, digamos assim. Você nem comenta. Isso você acaba se limitando, né? Porque se você não promove a sua própria, digamos, arte, né? O seu segmento, né? Total. Pepe, foi um prazer bater papo com você aqui, cara, com os nossos 16, 15 pessoas que ficaram aqui com a gente. Passaram muitas pessoas aqui que vão passando e vão indo, né? E vai ficando, mas é isso, né? O Vira-Lata do Brasil teve uma live agora com ele também, com o pessoal do Rio. Também é um cara que, poxa, eu queria muito bater um papo, eu queria muito assistir. É um cara que eu sigo. A gente segue muita gente, eu acho que muita gente influencia a gente sem saber, né, Pepe? Essa coisa da gente pesquisar na internet, ver um site de um cara e a gente falar, pô, esse cara é igual eu, né? É um palhaço também que faz espetáculo aí na rua, que faz espetáculo ali, acolá. E aí você vai ler a biografia do cara, vai ver as fotos e você se identifica, né? Você fala, pô, temos mais um ali, né? Igual a gente. Nos Estados Unidos, agora nessa temporada que eu tava lá, que eu trabalhava com muitos artistas, cada semana era uma dupla diferente. Várias vezes eu chegava pro cara e aí o cara vinha conversar comigo, eu falava, te conheço já, cara. O cara, da onde? Eu falei, pô, eu sigo o seu site já há uns 10 anos. E aí o cara que vive só nos Estados Unidos, é a primeira vez que ele entende, assim, ele fala, uau, você no Brasil viu o meu trabalho há 10, 15 anos. E sim, a gente curia. Essa é a forma que a gente faz a nossa ciência palhacística. A gente é curioso, a gente procura pessoas, a gente procura iguais, né? Então, vários caras como ele, por exemplo, que é um cara que eu não conheço, pessoalmente já me influenciou bastante com os textos dele, com fotos. Você também tem influências assim, Pepe? De pessoas que você conheceu depois? Várias, que eu sou pior da internet, fico seguindo todo mundo. Aí, tava lá no festival da Espanha, lá em Girona, aí tinha um tiozinho falando assim, meio em russo, tal, eu fiquei olhando para ele assim e tal. Aí eu falei, você é o Armen, né? Ariano Armen, lá, um palhacinho armeno. Eu falei, eu tenho você no Facebook. Ele falou, eu também te tenho no Facebook. Ele falou, você também tem, você, tá? E, tipo, nunca se vimos, nunca se falamos, mas a gente já tinha os dois, um tinha o Facebook do outro. Ou você segue o site do cara, você segue o Clown Alley, Blogspot lá do... Aliás, esse cara já faleceu, né? O que fazia o Clown Alley, ele já se foi, esse palhaço do Clown. Então, a gente vai seguindo, daí... Teve um menininho aí
também fã de palhaço da Escócia, esses dias me pediu uma foto autografada, tá ligado? Ele Ah, me pediu coleciona. também. Me mandou esses Pediu? dias também. Eu O achei mais Darren, legal. Darren, né? É, achei super Darren. legal. Ó, falta 20 segundos. 20 Só um segundos. pedido aqui para todo mundo. Quem não seguir o Pepe que tiver na minha página, vai lá seguir o Pepe na página dele. É arroba Dr. Jardim, ou Pepe, ou Palhaço Pepe, ou Pepe Jardim, qual que é? Arroba o quê? Fala, tem 5 segundos pra você falar. Pepe Jardim, coloca Pepe Jardim em qualquer lugar, aparece qualquer coisa lá, você clica. Tem E vários. quem não me segue, vai me seguir. Beijo.